Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. No vídeo de hoje vamos falar sobre Aniquilação, um filme de sci-fi horror bem recebido pela crítica, mas que não é para todos os gostos. Antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. Na trama, uma espécie de redoma brilhosa surgiu em volta de um farol, do nada, e ao longo dos anos foi aumentando a sua área de abrangência. Embora muitas pesquisas e análises estejam sendo feitas, nada foi descoberto, e a princípio todos os que entravam não voltavam. Até então. Can you describe its form? Não. Aniquilação é um filme de 2018, dirigido e escrito por Alex Garland, de Ex Machina, baseado no primeiro livro de uma trilogia de Jeff Vandermeer. Garland afirmou que a sua versão é como se fosse uma memória do livro e que não tentou recriar ele literalmente para o cinema. Alguns críticos até compararam o seu roteiro com A Cor que Caiu do Espaço, conto de H.P. Lovecraft, que em 2019 viria a ter de fato uma adaptação elencando Nicolas Cage. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre Aniquilação é que ele é um filme extremamente lento. E a segunda é que quando você pensa em sci-fi horror, você lembra de alguns elementos. Eles existem aqui, mas não tanto quanto ou da forma como você imagina. A verdade é que os trailers e posters contribuíram para essa nossa ilusão. Aniquilação tem um viés muito mais poético. A revista Empire até falou que de fato ele aborda depressão, luto e propensão humana à autodestruição. Tá, mas é um bom filme? É um ótimo filme. A história é bastante intrigante, principalmente pela forma como ela é contada, com alguns flashbacks, então essas indas e vindas ajudam a gente a juntar as peças. As atuações são muito boas, temos como protagonista a Natalie Portman, que tá muito bem, e um elenco principal formado praticamente só por mulheres, o que é uma coisa muito legal. A fotografia é muito bonita, o diretor usa ângulos interessantes, como filmar através de um copo de água, e os efeitos especiais são ótimos, inclusive parte da equipe responsável é também do filme Ex Machina, que levou o Oscar na categoria de efeitos visuais. Bom, a minha sugestão para quem vai assistir é: não vá esperando um filme louco de ação com monstros extraterrestres. Se você não for com esse pensamento e sem querer uma resposta literal para tudo, tenho certeza que vai ser uma boa experiência. Aniquilação é um bom filme para quem curte a mistura de horror e ficção científica e está disponível na Netflix. Agora eu vou comentar um pouco sobre a história, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, o filme começa com a Lina presa e sendo interrogada sobre o que aconteceu lá, e esse lá a gente não sabe do que se trata e ela não parece lembrar muito também. Bom, pula para um lapso temporal que a gente não sabe se antes ou depois disso que a gente acabou de ver, e a gente entende que ela é uma professora, bióloga e ex-soldado, e faz um ano que o marido dela supostamente morreu. Ele foi para uma missão e nunca mais teve notícias. Porém, ela tá lá na casa dela, ainda em luto, muito mal, pintando seu quarto, e do nada o homem chega. Só que ele tá muito estranho, apático, catatônico, ele sabe quem ela é, lembra dela, mas assim, de resto ele não lembra de nada. Ele passa mal, começa a convulsionar. Temos a cena da ambulância e aí soldados fecham a ambulância, tiram ele e ela lá de dentro. Os dois foram levados para tal área X. Lá é onde está sendo analisado e estudado essa redoma que eles chamam de obrilho. Temos a psicóloga, a doutora Ventress, perguntando sobre o Kane, o marido, e a Lina não sabe responder porque ele recém tinha chego, passou mal, tava na ambulância, a galera pegou eles, e aí a doutora diz: ah, você não sabe de nada? Então vem cá, leva ela como se fosse para uma área externa e mostra o tal do brilho. E explica que há 3 anos caiu um meteoro perto do farol ou no farol, criou-se essa redoma e ela vem crescendo desde então, que todos os soldados que tinham entrado não voltaram até o Kane.
O Kane foi mandado para lá e voltou, o único. Mais tarde, a Lina, conversando com outras cientistas, descobre que elas, mais a doutora Ventress, vão entrar no brilho. E ela pergunta, mas, né, o que vocês acham que vai mudar? Elas falam, que nunca entraram cientistas, só entraram soldados. E a Lina convence a doutora de que vai entrar junto, porém ela não conta para as outras mulheres que ela é a esposa do Kane. A partir daí, nós entendemos que aquela cena lá do início foi depois de tudo que vai acontecer a partir de agora. Elas entram e corta para acordando já no acampamento. Porém, elas não lembram quando elas montaram aquele acampamento e pela contagem dos suprimentos, elas estão ali há mais ou menos uns 3 a 4 dias e não lembram de nada. Dá aquele surtinho, a bússola não funciona, não tem sinal nenhum, mas tá, a gente já sabia que isso ia acontecer, vamos seguir o baile porque a gente precisa chegar no farol. Na caminhada ali pela floresta, elas encontram um pântano e lá a Lina se dá conta de que tem várias flores, e é lindo, várias flores diferentes, só que vindas de um mesmo caule. Em seguida, uma coisa puxa a Radek pela mochila, uma das cientistas, pra dentro d'água. A Lina vai atrás, tenta puxar ela e tal, elas conseguem, e o bichão sai. É um crocodilo gigantesco com mutação. A Lina mata ele, porque elas estão todas armadas, lógico, e abrindo lá a bocona do bicho, ela vê que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com as flores. Tem vários dentes de vários animais diferentes na boca do bicho. Passado o susto, elas seguem caminhando e encontram uma base das Forças Armadas. Lá dentro, elas entendem que já teve gente que acampou ali, provavelmente os soldados que entraram antes, e encontram dentro de um saquinho um cartão de memória dizendo para os que vierem após. No cartão tem a filmagem do Kane, o marido da Lina, com outros soldados cortando a barriga de um deles. O cara tá lá alucinando. E na barriga é como se as tripas estivessem se mexendo. Imagina o caos de ver aquilo. Uma delas até diz, não, isso é truque de luz, isso é mentira, eles estavam enlouquecendo. Caminhando ali por aquela base, elas encontram uma coisa na parede, com flor, com planta, mas você vê que aquilo ali era uma pessoa que tá completamente desfigurada ali, se prendendo na parede. Provavelmente era aquele soldado, né, das tripas que se mexiam. A Lina, num determinado momento, ela levou seus equipamentos, pega uma amostra do próprio sangue e vê que ela tá com alguma mutação. E o que acontece é que durante a noite, algum bicho que meio que parece um urso pega uma das cientistas. Mais tarde, a Lina de fato encontra o corpo dela com a garganta cortada e, enfim, morreu mesmo. Lógico, né, gente? Eu tô passando super por cima, tem ali os atritos entre elas, os conflitos, lembrando que elas não sabem que a Lina é a esposa do Kane, a única pessoa que voltou e a pessoa que tá lá cortando a barriga do outro soldado no vídeo. Mas já é de dia e elas encontram agora plantas crescendo em formato de pessoas. Nesse momento, elas meio que já estão dando uma surtada, não sabem muito bem quanto tempo passou. E a Torrance, uma delas, dá uma surtada legal e prende as outras 3, porque elas estavam em 5, uma já morreu. Prende as outras 3 porque descobre que a Lina é a esposa do Kane. Ela tá ali pronta pra matar as 3 e escuta a voz da outra que teria morrido pedindo socorro. Quando ela sai, entra o bichão, que é de fato um urso, só que daí a cara dele já tá assim, puro osso, né? Uma caveira. E o rolê é, quando ele abre a boca, sai o grito da mulher que ele matou. A Radek já tinha comentado sobre ela suspeitar que o que tá rolando ali é uma mistura de DNA dos seres vivos, que é como se aquela área fosse um prisma que não reflete apenas a luz, mas também o DNA. Então aquele bicho matou a cientista e o último grito lá de socorro dela ficou na essência dela, no DNA dela, e aquilo foi o que ele absorveu. Gente, é uma pira, mas é uma pira muito legal, porque quando você vê aquele bicho abrindo a boca e saindo o som da mulher, é muito interessante. Bom, a Torrance ainda tá viva, consegue atrair a atenção do bicho, ele vai pra cima dela e a Radek mata ele, mas a Torrance, enfim, já morreu também. Mas pelo menos a Radek, a Lina e a doutora estão vivas. Não por muito tempo, porque a Radek já tem plantas saindo dela. E a gente entende que aquelas plantas em formato de pessoas, muito provavelmente eram pessoas. A doutora vai na frente porque não tem que chegar no farol, a Lina vai mais tarde, e aí se você acha que já estava surtado o suficiente por causa dessa coisa de DNA misturado, espera pra ver. Dentro do farol tem um buraco na parede,
Do lado tem tá tudo manchado, assim, e você vê que tinha uma pessoa ali que parece que explodiu, essa é a sensação. E na frente dessa pessoa tem um tripé com uma câmera. Nas cenas dessa câmera está o Kane se sentando na frente dela, falando sobre quem ele era, o que ele era, que ele não aguenta mais. E ele fala: se você sair daqui, encontre Lina. E quem tá atrás da câmera responde: eu vou. E o Kane explode uma granada de fósforo branco. A pessoa sai de trás da câmera e quando ela aparece é quem? O Kane também. Imagina o desespero da Lina, né? Aí ela entra naquele buraco que tem ali no farol, encontra a doutora lá dentro, que se desintegra e vira uma espécie de massa com um buraco no meio. Esse buraco suga uma gota de sangue da Lina e se transforma numa criatura metálica que tem todos os trejeitos, é como se fosse uma cópia da Lina, mas não esteticamente. Aí a gente tem aquela cena delas lutando e é uma coreografia muito interessante porque elas se mexem da mesma forma, mas aí a Lina consegue colocar uma outra granada que tinha ali de fósforo branco na mão dessa cópia que agora já estava ficando com a aparência dela, sai correndo e a granada explode. Tudo começa a pegar fogo, volta pra ela já dentro do isolamento, trancada, sendo interrogada. As pessoas falam que uma equipe chegou há poucas horas lá no farol, tá tudo em pó, não tem mais brilho nenhum. Lina fala que eles não estavam matando nada nem ninguém, eles estavam alterando, criando algo novo. Ela pede pra encontrar o Kane, que tava em coma praticamente quando ela saiu e agora ele tá bem e lúcido, e pergunta: você é o Kane? Ele diz: acho que não. Você é a Lina? Ela não responde, os dois se abraçam e os olhinhos da Lina começam a brilhar. Daí assim, né, o Kane a gente tem praticamente certeza de que é a cópia dele. A Lina a gente já fica na dúvida se era cópia, mas acho que não, porque de fato ela conseguiu explodir a cópia, ou se ela tá transformada e alterada e é algo novo, assim como ele. É assim, aquele tipo de filme que a gente termina e vai dar uma pesquisada, né? No início do filme, a Lina, numa aula, fala sobre uma célula tumoral. O meteoro que caiu seria como um vírus que altera o material genético da Terra. Logo, um câncer, então o brilho seria esse tumor crescendo. A equipe que entra seria a autodestruição inerente a cada célula humana, como a própria doutora comenta com a Lina lá em determinado momento do filme. Questionando, né, a Lina, ela pergunta: tá, mas você que entende de célula, a autodestruição humana não tá ali em cada célula nossa? Daí tá, mas por que o Kane foi o único que conseguiu sair? Porque, na verdade, não deve ser o Kane, né? É a cópia dele. Tá, e a Lina? A Lina, eu acredito mesmo que ela seja ainda a Lina, mas com mutações. E ela foi perdoada, digamos assim, por esse brilho, porque ele julgou que ela era a única com motivos genuínos para continuar vivendo ali daquela equipe. Saudade do marido, amor por ele, busca pelo seu perdão, porque a gente vê durante o filme que ela estava traindo ele e ele sabia. Então não sei, pode ser aí uma viagem demais, mas esse filme a gente tem que dar uma viajada, né, em cima. O que vocês acham de tudo isso? Qual a teoria de vocês? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morenadosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.